Graças a Deus. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, essa oportunidade maravilhosa de domingo, irmãos, especial, domingo, Dia das Mães. Nós queremos aqui desejar a todas as mamães aí presentes e aquelas que ainda hão de participar da live depois, um feliz Dia das Mães, que o Senhor continue falando poderosamente ao coração de vocês, concedendo bênçãos da parte de Deus infindáveis para o coração das senhoras. As senhoras que são tão especiais para todos nós filhos, eu creio que este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele, pois esse é o dia, irmãos, que o Senhor fez especialmente para as nossas mamães. Que vocês sejam lembradas, que vocês sejam amadas, que vocês sejam todas aí abraçadas por Deus nesse dia tão especial onde comemoramos o Dia das Nossas Mães. Parabéns às senhoras, que Deus em Cristo vos abençoe. Minhas amadas, queridas irmãs e os irmãos que também estão conosco aí através da live, eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, uma palavra, irmãos, que não poderia ser diferente, né? Nós estamos hoje cultuando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos e vitórias que tem dado às nossas mães, e gostaríamos de compartilhar com os irmãos uma palavra que fala de uma mãe para lá de especial. Uma mãe muito nobre, uma mãe muito especial e notável na palavra de Deus. Amados, eu quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Lucas, Evangelho que escreve o evangelista Lucas, no seu capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos para a glória de Deus. Vamos ler o capítulo de número 1, irmãos. Capítulo de número 1, versículo de número 26 a seguir. Capítulo 1, versículo 26 a seguir do evangelho que escreveu Lucas. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. O anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo seu nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse-lhe: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com estas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre todo o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não tenho relações com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder ou a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou, e na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra.
e o anjo então a deixou. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Amados, que palavra gloriosa, que relato, irmãos, que a Bíblia nos traz do anúncio da gravidez de uma mulher tão especial como era Maria. A Bíblia, ela traz, irmãos, notoriamente o destaque de mulheres notáveis, de mulheres, irmãos, que foram sensacionais. Mulheres estas, irmãos, que trouxeram no ventre a promessa da linhagem de Jesus Cristo. Observe bem, amados e queridos irmãos, que quando olhamos para a palavra de Deus, não são poucas estas grandes mulheres que Deus escolheu, irmãos, para carregar uma semente prometida. Observe, irmãos, que quando falamos da primeira mãe sobre a face da terra, a nossa mãe Eva que foi a mãe de todo ser humano sobre a face da terra, aquela mulher que era pura, que era inocente, e por causa da sua inocência, ela foi enganada pela serpente e ela comete o pecado da desobediência, trazendo ao mundo tanto prejuízo. Ela recebe também de Deus uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que calcaria a cabeça da serpente com o seu calcanhar. Isto é, traria, irmãos, todo o domínio de Satanás e todo o reino das trevas estaria debaixo dos pés do Cristo, nosso Salvador, a semente da mulher prometida por Deus, ainda lá no Jardim do Éden. Observe então, irmãos, que a partir desta promessa de Deus para a Eva, nós observamos que todo Israel, toda mulher que era nascida em Israel, desejava trazer no seu ventre o Salvador da humanidade. A Bíblia vai falar, irmãos, de mulheres especiais que Deus escolheu por qualidades que elas carregavam em si. A Bíblia fala, irmãos, sobre uma mulher chamada Saraí. Saraí, que era a mulher de Abrão. Quando ele se torna Abraão, Deus também muda o nome de Saraí para Sara. Observe que Sara era uma mulher que havia nascido estéril, uma mulher que já avançada em idade, acima de 90 anos, agora Deus vem e abre a madre desta mulher e ela gera um filho. Filho este, irmãos, que carrega a promessa de ser o pai de uma grande nação. Observe, amados e queridos irmãos, que parece que o inimigo, desde sempre, trabalhou para tentar impedir os planos e intentos do Senhor. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus jamais poderão ser impedidos. Não há quem possa frear a mão de Deus. Uma vez o braço do Senhor se estendendo, quem o fará voltar atrás? Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz então que Saraí gera o seu filho por nome de Isaque. Isaque, que significa sorriso, a alegria, o sorriso, a nostalgia, tudo isso voltou à casa de Abraão por consequência do nascimento de Isaque. A Bíblia diz que Isaque também na vida adulta, ele conhece a Rebeca. Rebeca é a mulher esperada por Isaque, é a mulher dos sonhos, é aquela moça que foi buscada de longe para se casar com Isaque. E eles, ao se unirem, Isaque percebe que Rebeca também era estéril. Rebeca era estéril e Deus começa a agir, fazendo um milagre, abrindo a madre de Rebeca. E a coisa mais linda desta história é que esta que era também estéril, agora gera no seu ventre 2 filhos. Ao invés de um, ela carrega gêmeos. A Bíblia chega a dizer que 2 nações lutavam entre si dentro do ventre de Rebeca para ver quem nascia primeiro. A Bíblia diz que o mais novo reinaria sobre o mais velho, e o mais velho serviria o mais novo. Isto fala, irmãos, de Esaú e de Jacó. Os 2 irmãos, quando iam nascendo, Esaú vem nascendo primeiro, mas quando puxam Esaú, a mãozinha de Jacó está grudada lá no tornozelo dele. Isto fala, irmãos, das nações árabes, que eram descendência de Esaú. E todos aqueles que formam as 12 tribos de Israel, descendência de Jacó. Mais uma vez, a história vai se repetir. Nós olhamos então para Jacó
vai receber Raquel, o pai, que é um homem enrolão, um homem mentiroso, um homem desonesto, entrega Lia. E quando ele entrega Lia para casar com Jacó, Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para conseguir também casar-se com a mulher que ele amava, que era Raquel. Mais uma vez, a história se repete. Raquel, a mulher que Jacó amava, era estéril. Lia, a mulher que Jacó praticamente rejeitava e desprezava, porque ele não a amava, gerou para ele 10 filhos. Cumpre-se aqui a palavra de Deus lá em Salmo de número 113, versículo 9, que diz que a estéril, Deus faz ela tornar-se mãe de filhos, alegre mãe de filhos, e faz ela habitar feliz em meio à família. Observe, irmãos, que Deus está cumprindo a sua palavra em todas estas mulheres especiais da Bíblia, porque todas elas, de alguma forma, carregavam a promessa da semente da mulher que nasceria e que pisaria a cabeça da serpente. Nós olhamos então para a palavra de Deus e vamos encontrar muitas outras mulheres especiais, mulheres notáveis, como Ana, que constantemente orava e buscava a Deus porque tinha o desejo, o sonho no seu coração de se tornar mãe. A Bíblia diz que ela era estéril, ela não podia gerar. Por causa disso, seu esposo Eucana cobria ela de presentes, de carinho, de amor, dava a ela os sacrifícios ofertados no templo em todo o tempo. Mas ela era humilhada por Penina, que passava os seus filhos diante dos seus olhos e ela ali constrangida, sem poder gerar. A Bíblia diz que em determinado tempo, Deus se lembrou de Ana e concedeu a ela o desejo do seu coração. Nasceu de Ana aquele que seria talvez o mais importante dos profetas de Israel, que foi o profeta Samuel. Samuel, aquele que também era juiz e legislador em Israel. Se não bastasse, Samuel também exercia a função de sumo sacerdote. Ele não só levava as causas dos homens perante a Deus, como o profeta trazia também a resposta de Deus perante os homens e julgava as causas da nação de Israel. Observe que presente de Deus foi dado a Ana pela sua intercessão e pelo seu clamor. A Bíblia ainda vai falar de muitas outras mulheres. Podia fazer menção aqui da mulher Ciro-Fenícia, que corre aos pés de Jesus e se humilha perante os pés do Senhor, clamando pela sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Que lição essa mulher dá, irmão? Que lição de maternidade essa mulher, irmãos, expressa aqui para nós. Tendo uma filha, e a Bíblia usa a expressão filhinha, o que dá a entender que era uma menina muito nova ainda, mas que a mãe já estava pelejando com a vida dela. Mas foi ao lugar certo, foi aos pés do Senhor e Salvador, intercedeu, chorou, se humilhou e foi até humilhada. Jesus olha para ela e diz assim: não é lícito lançar o pão da mesa dos filhos para os cachorrinhos. E ela diz assim: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que palavra gloriosa, irmãos. O que mostra para mim que toda mãe tem de Deus esta habilidade de interceder, de buscar, de se humilhar. E um ditado popular que os crentes traziam no passado era que uma mãe de joelho sustentava os seus filhos de pés. Quantos filhos ingratos hoje não percebem que estão de pés? Porque existe uma mãe ajoelhada, chorando e se humilhando na presença de Deus. Quantos filhos são agraciados, quantos esposos, quantos lares abençoados por você, mamãe, que todo o tempo tem orado e tem buscado a presença de Deus pelos seus filhos, pelo seu esposo e pela sua família. Que papel importante Deus deu a você como mãe, como a chefe do lar, como a administradora da casa, como a auxiliadora do seu marido. Papel esse, irmãos, que nós não temos como mensurar a importância. Você como mãe é um presente de Deus.
para os seus filhos. Cada filho que você gerou foi um presente de Deus para você. Ser mãe é dádiva de Deus. Ser mãe é presente de Deus. Ser mãe é assemelhar-se ao que Deus é. Deus nos amou de tal maneira. Você, como mãe, ama o seu filho de tal maneira. Assim como Deus foi capaz de se dar na cruz do Calvário e morrer em nosso favor, qual é a mãe que não daria vida pelo seu próprio filho? Amados, queridos irmãos, palavra gloriosa que o Senhor tem enchido o nosso coração para mostrar a importância que você tem, mamãe, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. A Bíblia chega a dizer que você é a mulher virtuosa. Quem a achará? Você, à volta da sua mesa, traz sempre o pão pela manhã, lava as roupas, colhe dos frutos, cuida dos filhos, abençoa o seu esposo. Que coisa gloriosa! Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar a semelhança de Saraí, uma mulher também pelo nome de Isabel, que recebe de Deus uma promessa de que ela geraria e daria à luz a um filho. Só que esta Isabel também era estéril e já muito avançada em idade. Alguns historiadores chegam a dizer que Isabel já estava beirando a idade de 60 anos, quando ela recebe de Deus a promessa de gerar o primeiro filho. A vida inteira como estéril e recebe de Deus agora a promessa de carregar no colo o filho gerado do seu próprio ventre. O seu esposo é o profeta Zacarias. Quando ele ouve estas palavras, diz assim, mas como é que pode isso? E porque duvidou da promessa de Deus, a Bíblia diz que ele se tornou mudo e já não mais podia falar. Tudo o que ele queria dizer, ele escrevia numa tábua com carvão. A Bíblia diz, irmãos, que no nascimento desta criança, Deus abriu a madre de Isabel e ali nasceu o profeta João Batista, aquele que Jesus disse que nascido de mulher, nunca houve maior do que ele ou mais importante. Aí, neste momento em que o menino está para nascer, alguém diz assim, como é que vai se chamar? Vai ser Zacarias como pai? E ele escreve numa tábua, não, ele se chamará João, para cumprir o que o anjo disse a Isabel. E nesse momento a madre se abre, o menino nasce e a boca de Zacarias se abre e ele louva a Deus em agradecimento pelo grande feito. O Deus que abre a madre da estéril e que faz habitar em família, felizes ao lado dos seus filhos, é o Deus que cumpre as suas promessas sobre a vida da igreja. Quantos relatos de mulheres que não podiam gerar e Deus abriu a madre e concedeu a elas o desejo do coração. Eu quero dizer para você, mamãe, para você que está ouvindo esta palavra, pai, filho, igreja do Senhor, muitas são as vezes que nós estamos vivendo na esterilidade. Parece que nós não geramos coisa alguma, parece que nós não somos capazes de abrir a madre das bênçãos, parece que nós não alcançamos o que deseja o nosso coração por hora. Mas o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Ele pode abrir a madre e conceder filhos a estéril. Assim também Ele pode abrir a madre da esterilidade espiritual da nossa vida e conceder dons espirituais. Ele pode abrir a madre da esterilidade financeira e conceder a prosperidade. Ele pode trazer a cura, Ele pode trazer a manifestação daquilo que deseja o meu e o teu coração nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. O capítulo número 1 do Evangelho de Lucas, também o capítulo 2 de Mateus e todos os evangelhos, nós vamos observar, irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, procurou dentre as milhares de milhões de pessoas e encontrou lá numa cidadezinha chamada Nazaré, a cidade mais pobre, a menor das cidades de Israel. E lá no meio desta cidade tão humilde, tão pobre, da qual muitas vezes alguém dizia assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta dos apóstolos, ou do próprio João Batista, quando questiona, olha, veja lá se é esse mesmo que nós devemos esperar ou se devemos esperar outro.
e alguém dizia, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta é, vem e vê. De Nazaré veio o nosso Salvador, gerado de uma moça de aproximadamente 16 para 17 anos de idade. Uma moça certamente analfabeta, filha de camponeses que trabalhava na lavoura. Uma moça, irmãos, experimentada em trabalhos, humilde, submissa aos pais, obediente. Aquela moça que estava prometida a José, que era da descendência de Davi, ambos da tribo de Judá. Esta moça está aguardando, como todas as outras moças, certamente se casar e gerar um filho para que se cumprisse a promessa de Deus de Gênesis 15, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. De repente, num dia comum, ela recebe a visita de um anjo na sua casa dizendo, salve Maria, agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres, Deus é contigo. E ela começa a tremer, está temerosa. Ele diz, não temas, Deus é contigo, porque do seu ventre vai conceber e dar à luz ao Salvador da humanidade. O seu nome será Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Esta moça, quando ouve estas palavras do anjo, a Bíblia diz que ela causou estranheza, ela causou nela temor. Ela teve, irmãos, de Deus um temor muito grande. E ela faz a pergunta ao anjo, mas como se darão estas coisas, vendo que eu nunca conheci varão, nunca me deitei com homem nenhum, não tive relações com José, eu estou prometido em casamento, como é que agora eu posso aparecer grávida? E ele diz assim, não temas, porque aquele que será gerado no seu ventre será gerado pelo próprio Espírito de Deus. Haverá que a virtude de Deus descerá sobre a sua vida e este poder de Deus te cobrindo, você vai conceber e vai dar à luz um filho. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que ela está assustada, ela está temerosa. Sabe por quê? Porque se fosse anunciado que ela estava grávida antes mesmo do casamento e José dissesse, não dormi com ela, não deitei com ela, esta moça seria apedrejada. Ela seria, irmãos, agora eliminada por apedrejamento, uma morte terrível. Ela está temendo pela própria vida. Mas o anjo diz assim, assim como Deus fez com você, Deus também concedeu a sua prima Isabel. Ela está gerando no ventre um filho, já sendo velha. E ela já está grávida de 6 meses. Aquele seria João Batista, o que viria abrindo o caminho para o anúncio do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele prepararia os corações para o arrependimento, para que ao lançar da semente de Jesus, a palavra de Deus germinasse em cada vida. Observe então que esta mulher recebe de Deus esta promessa, ainda que temerosa. Olha o que ela responde no versículo de número 38 do capítulo 1 de Lucas. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Que exemplo de submissão! As nossas mães, quando nós, filhos, olhamos para elas, o que nós temos, irmãos, é um exemplo de submissão. Quantas vezes nós vimos a mãe dizer sim, quando o desejo era dizer não. Fazer o que lhe era contrário ao coração, para ver se de alguma maneira agradava a todos nós. Maria faz isso para com Deus e nos dá o exemplo de submissão, entendendo que mesmo correndo o risco da sua própria vida, ela não se negou a fazer a vontade de Deus. Ela diz, está aqui a sua serva, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Que você, mamãe, esteja sempre pronta a cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que você seja aquela que ao todo tempo esteja aberto em receber de Deus a sua palavra e que se cumpra na vossa vida a promessa de Deus em relação a você. Eu quero chamar a sua atenção
porque aquela moça simples de 16 anos, analfabeta, da menor cidade, da cidade mais pobre de Israel, foi escolhida por Deus porque trazia consigo algumas qualidades. Eu quero destacar pelo menos algumas. Uma das qualidades dessa moça é que ela cumpria o requisito da profecia de Isaías, do capítulo 7, versículo 14, de uma virgem nasceria o Salvador da humanidade. Ela era virgem, ou isto é, ela era pura na sua espiritualidade e na sua moral. A pureza das mães atrai o olhar de Deus. Quando muitas vezes a mãe deseja algo para o seu filho, deseja na pureza do seu coração. Ela é atendida por Deus porque Deus vê sinceridade nas suas petições. O poder da oração de uma mãe é tão grande, irmãos, é tão grande. Deus tem livrado, tem guardado, tem abençoado, tem prosperado muitos filhos por causa da intercessão pura e sincera das suas mães. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia chamou Maria de agraciada, no versículo de número 28. Agraciada significa honrada por Deus, ou favorecida de Deus pela graça do Senhor. Deus abençoou Maria de tal maneira, porque olhando por toda a face da terra, não viu em outra moça condições necessárias para abrigar no seu ventre aquele que seria o nosso Salvador. A Bíblia vai falar que o anjo, dirigindo-se a ela, chamou ela de cheia de Deus, porque quando ela temeu, o anjo disse assim: o Senhor é contigo. Ela estava cheia de Deus, Deus estava com ela, mesmo no temor, no receio, não entendendo a situação, ela sabia de uma coisa: Deus era com a vida dela. E bendita entre todas as mulheres foi a expressão que o próprio anjo de Deus usou para a vida dela. Isto é, bendita entre as mulheres é abençoada, privilegiada, mais do que feliz entre todas as mulheres é aquela que se torna mãe. Que alegria, irmãos! Eu acredito que seja para toda mãe que um dia segurou o seu filho ou a sua filha no colo. Eu me lembro como pai, quando alguém trouxe pela primeira vez o Danilo no vidro do hospital e me mostrou, eu não contive as lágrimas. Eu chorei, as minhas pernas tremeram, eu me senti tão impotente e tão feliz ao mesmo tempo, e entendi que aquilo era um presente de Deus. Pela segunda vez, quando eu vi a Giovana saindo do ventre da mãe, e eu pude ali contemplar a carinha dela, toda aquela alegria veio de novo. E a mãe, então, irmãos, que teve a experiência de carregar no ventre os 9 meses, de sentir chutar, de poder alimentar, de ceder o seio, de dar o leite, de cuidar em todos os aspectos. Que coisa gloriosa! Mamãe, você é agraciada, você é mais do que feliz, você é uma bem-aventurada, porque Deus é contigo, nesta tua força, vai nesta tua caminhada, porque o Senhor todo o tempo está sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu olho então para a palavra de Deus e eu entendo que Maria, por estas qualidades, carregava também uma missão muito poderosa, que era a de educar o Filho de Deus. É muito diferente, irmãos, nós falarmos de Maria, mãe do Filho de Deus, e usarmos a expressão como os católicos fazem, Maria, mãe de Deus. Maria jamais foi mãe de Deus, porque Deus é eterno, Deus é atemporal, Deus é criador de todas as coisas e jamais foi criado. Deus não pode ter nascido, porque Deus é aquele que gerou todas as coisas. Então, Maria é mãe de Jesus, quanto homem. Maria teve o privilégio de gerar no seu ventre o Verbo que se fez carne. A palavra que ela aceita, submissa, dizendo: cumpra-se em mim a palavra do Senhor, é o Verbo que adentrou o seu ventre e nela foi gerado para que fosse feito Verbo em carne. E o Verbo encarnou e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Isto é o nosso Jesus, gerado no ventre de Maria. Que missão gloriosa! Dentro desta missão, Maria agraciada mostra para nós algumas lições valiosas. Maria agraciada, mas sofrida, perseguida, teve que
achar um lugar para se alojar, não tendo onde ficar, habitou ali por um tempo num curral entre animais. Não teve a oportunidade de colocar o seu filho no berço feito por José, que era o melhor dos carpinteiros de Nazaré, mas teve que colocar o seu filho numa manjedoura. Era Maria agraciada, mas sofrida. A Maria bem-aventurada é aquela que sofre, irmãos, a perca do seu esposo muito cedo. É a Maria viúva. É a Maria que depois tem novos filhos, mas que sofreu a perca do ente querido. Observe que a Maria, que é cheia de Deus, sofreu, irmãos, o perigo de estar com a vida exposta na mão daqueles que poderiam apedrejá-la se José tivesse partido. Todas estas qualidades de Maria, que apontavam ela como uma moça zelosa das coisas de Deus, por que não dizer que ela cuidou do menino assim que nasceu? Ao 8º dia cumpriu todos os rituais, trazendo ele para ser circuncidado. Aos 12 anos ele passa pelo mística, ele passa ali numa sabatina de perguntas e faz o ritual da adolescência para a vida adulta dentro das sinagogas, sendo testado por todos os mestres e doutores da lei. Em todo o tempo, Maria acompanhou e caminhou ao lado de Jesus, ensinando tudo o que ele precisava saber acerca dos costumes e tradições judaicas. Quando Jesus agora chega na vida adulta, Maria não tem usurpação de querer ser aquela que vai se apresentar como redentora. Pelo contrário, sempre ela apontou a Cristo Jesus como Senhor dela também. Observe, amados e queridos irmãos, que não foram poucas as vezes que a palavra de Deus estava se cumprindo e Maria poderia ter trazido em torno de si as pessoas que andavam atrás de Jesus. Ela poderia vender a própria imagem, mas ela não fez assim. Submissa a Jesus como Deus, em todo tempo seguiu os seus passos, ouviu os seus ensinamentos e se submeteu à vontade do seu Senhor. Uma oportunidade que nós temos aqui de entender o cumprimento da palavra de Deus em Gênesis 3,15, da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, está em Gálatas. Gálatas, no seu capítulo de número 4, o versículo de número 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui se manifestou Cristo, para nos tirar de debaixo da servidão da lei, nos trazer para a adoção de filhos, nos tirou da condição de gentil e nos trouxe a condição de filhos por adoção. Isto é, aqui se revelou a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, destruiria todo o poder de Satanás sobre a vida dos homens, quebraria a lei que não nos dava, irmãos, direito de entrar à presença de Deus e nos trouxe para perto de Deus, não mais somente como servos, mas como filhos deste Deus. O Cristo que para nós é a semelhança de uma mãe que, amando-nos, nos adotou e cuidou de cada um de nós com o mesmo amor que as senhoras têm pelos seus filhos. A Bíblia chega a dizer que o amor de Deus foi de tal maneira, não há como expressar. Quem poderia expressar o amor de uma mãe pelo seu filho? Só podemos expressar o amor da mãe pelos seus filhos, como o evangelista fez em expressar o amor de Deus para com a humanidade. As senhoras amam de tal maneira que nós não podemos declarar. Que maneira é esta? Observe, amados e queridos irmãos, o papel tão importante da mãe de Jesus. Esta mãe para lá de especial. Quando nós olhamos que ela foi a zeladora de Cristo, a ensinadora, aquela que tomou pelas mãos, aquela que alimentou, que educou, que trouxe temor, que ajudou em toda a sua caminhada e até o momento da crucificação, ela permaneceu aos pés de Cristo Jesus,
orando, chorando, lamentando, mas aguardando a ressurreição de Cristo Jesus saindo daquela sepultura. Maria, em todo o tempo, se mostrou submissa, obediente, e estas são as qualidades que Maria nos ensina a sermos servos de Deus. Que se cumpra em nós a palavra do Senhor, pois aqui estão os servos do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. E para encerrar, irmãos, eu quero aqui compartilhar com os irmãos o único e talvez maior mandamento que Maria deixou para que todo ser humano cumpra sobre a face da terra. Observe, irmãos, que quando nós falamos de mandamentos, os mandamentos sempre saem da parte de Deus. Mas se houve um mandamento que Maria deixou para todos nós cumprirmos, está lá em João, no capítulo de número 2, evangelho que escreve o evangelista João, no seu capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Aqui a situação é a seguinte: a Bíblia diz que Jesus foi convidado para uma festa nas bodas em Canaã. E lá ele está, irmãos, num casamento. Ali a festa está acontecendo, uma festa que tinha, irmãos, programação de durabilidade de pelo menos 7 dias. No meio destes dias, o vinho acabou-se, isto é, a festa ficou comprometida. A vergonha, a desonra cairia sobre aqueles que estavam se casando. Maria se manifesta a Jesus dizendo: olha, o vinho acabou, meu filho. E ele então responde: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Porém, compadecendo-se da situação, olhando o pedido da sua mãe e a situação do casal, então ele resolve ali executar o seu primeiro milagre que tem registro na Bíblia. E a Bíblia diz então que Maria dá uma ordenança aos homens que trabalham neste casamento, dizendo assim: fazei tudo o que ele vos disser. O mandamento que Maria, como mãe de Jesus, deixa para todos nós como o maior dos ensinamentos bíblicos que nós encontramos, dado por uma mãe, é este: fazei tudo quanto ele, Jesus Cristo, vos mandar. Obedeça em tudo, irmãos. Creia na palavra de Deus. Seja submisso, humilde. Receba a palavra de Deus e que cumpra em você a vontade do Senhor, assim como Maria disse sobre ela mesma: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade e o nome do Senhor seja glorificado sobre você, mamãe, sobre você, filho, pai, esposo, esposa, a todos quantos participaram da live. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, o seu coração. Que o Senhor continue falando a cada um dos irmãos. Assim eu louvo a Deus e agradeço a Deus por esta riquíssima oportunidade. Um beijo no seu coração, mamãe. Sinta-se abraçada pelo pastor Ronaldo, por toda a minha família, a todos quantos participaram da live. Um ótimo e feliz final de domingo de Dia das Mães. Que o Senhor abençoe e lhe conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar pelo companheiro Abraão, que passou por uma cirurgia, meus irmãos, do estômago. Ele estava com uma úlcera que deu um sangramento interno, mas já está em casa se recuperando, graças a Deus. Vamos orar pela família do Abraão, pois uma das suas sobrinhas faleceu na segunda-feira. Vamos estar orando, irmãos, agradecendo a Deus pela recuperação da família Rocha. O presbítero Manuel já volta a trabalhar, parece que esta semana vai se apresentar no trabalho. O irmão João Rocha já está em casa, o Sebastião Rocha já está em casa, ambos estão se recuperando em casa. Louvado seja o nome santo do Senhor por esta grande vitória que o Senhor tem dado à sua igreja. Continuemos a orar, irmãos, pelo cunhado da nossa irmã Magnólia, que o Senhor possa alcançá-lo com as suas mãos poderosas, e tantos outros, irmãos, que têm nos pedido a oração, os nossos irmãos ali da Chácara Três Meninas. Que os irmãos continuem, Deus abençoando a vida de vocês.
Meus amados, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos por tão boa palavra que trouxestes ao nosso coração. Bem sabemos que tu és poderoso, Senhor, para tirar a infertilidade das nossas vidas e tornarmos-nos, ó Deus amado e santo, férteis, ó Deus, na área financeira, na área amorosa, nos casamentos, ó Deus, na nossa espiritualidade, em tudo que se diz respeito à vida dos teus servos e necessidade dos teus filhos, tu és aquele que pode, Senhor, abrir a madre de todas as bênçãos. Deus amado e santo, em o nome de Jesus Cristo, nós te pedimos uma bênção em especial para todas as mães, ó Deus, neste dia, que o Senhor possa continuar abençoando poderosamente a vida das tuas servas e através das orações das tuas filhas, mantendo a cada família de pés na sua presença. Senhor Deus amado e querido, te louvamos pela vitória dos irmãos que se recuperaram do coronavírus, por aqueles que estão, Senhor, estabelecendo as suas saúdes, ó Deus, nós assim te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a minha mãe, Maria de Lourdes, lá em Carapicuíba. Deus abençoe minha mãe, um beijão para a senhora, que o Senhor continue poderosamente dando saúde, força e vigor para a senhora. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digo comigo. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Beijo no coração. Ótima noite de paz. Até mais, irmãos.